Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui hoje para iniciar uma aula muito esperada por vocês, a aula que explica o uso do compasso. Tá? O compasso é um instrumento de desenho geométrico muito utilizado e bem gostoso assim de trabalhar com ele. Então, olha só, vamos conhecer um pouquinho sobre o compasso. O compasso tem duas pontas, sendo que é uma de aço, que a gente chama de ponta seca, e uma de grafite, que é a que traça realmente a circunferência e os arcos, é a que risca. Essa ponta sempre deve estar bem afiada. Quem não tem o apontador de compasso pode estar utilizando a lixa. Basta lixar lá a ponta que ela fica bem afiada. Uma outra coisa bem importante é manter os parafusos bem apertadinhos. Tanto este parafuso para segurar a ponta de grafite, quanto esse aqui, que controla a abertura e o fechamento do compasso, tem que estar bem ajustados, porque senão na hora da sua construção, ele pode abrir sozinho e mudar a medida, atrapalhando assim a sua produção. Depois que nós já conhecemos o compasso e vimos aí que ele é simples e prático, é só cuidar direitinho dele, nós vamos entender como traçar uma circunferência. Uma circunferência tem alguns elementos, e para traçar uma circunferência nós precisamos conhecer dois deles: o centro, que é o meio da circunferência, e o raio, que é a distância do centro até o arco, que é o arco da circunferência. Então, como que nós vamos fazer com isso? Vamos supor que eu quisesse fazer uma circunferência com R igual a 3 centímetros. Então, como que eu faria isso aqui, ó? Eu sei que o R é a abertura do meu compasso. Então, o que eu vou pegar? O compasso, uma régua de 30 milímetros ou outra qualquer, ponta seca no zero e vou abrir meu compasso até os 3 centímetros. Veja bem, olha lá, ponta seca em zero e o grafite nos 3 centímetros. Em seguida, eu vou marcar um ponto qualquer e nomeá-lo como O. Esse ponto é onde vai a ponta seca do meu compasso. Ponta seca. E aí é só traçar. Eu posso dizer que esta circunferência é uma circunferência com raio igual a 3 centímetros. Percebam que o raio é essa distância do centro da circunferência até qualquer ponto do arco, ok? Eu espero que vocês tenham entendido. Agora, nós vamos passar duas atividades para que vocês treinem essa parte de compasso em casa. Em primeiro lugar, nós vamos utilizar o papel milimetrado do caderno, vamos fazer no caderno mesmo, e aí nós vamos encontrar o centro da folha. Nós já fizemos uma atividade assim. Então, para isso, o que eu preciso? Da régua de 30 milímetros. Essa régua, por quê? Porque ela alcança tanto o lado esquerdo quanto o direito da minha folha, tá? Então, em primeiro lugar, eu olho aqui a graduação, identifico qual que é o meio, qual que é a medida que divide exatamente ao meio a minha lateral da folha. No meu caso aqui, como eu peguei uma folha sulfite, é 10 centímetros. E aí, eu vou do lado direito e vou identificar aqui onde está os 10 centímetros e vou marcar. Esses 10 centímetros, eu vou fazer uma linhazinha aqui, ó, bem singela, só para que eu possa identificar onde é a região central. E aí, eu vou inverter. Vou fazer aqui. Vou ver aqui, ó, a graduação da minha folha. Vou ver qual é a medida que dá bem no meio. A minha vai ser 14,5. Coloco na mesma posição na parte inferior e aí traço uma outra reta bem pequenininha aqui, para que elas se cruzem. Olha lá, elas se cruzaram e nesse ponto eu vou ter um ponto, que vai se chamar O. O ponto O vai ser o centro da minha circunferência. E aí, eu vou fazer uma circunferência com raio igual a 4 centímetros. Então, olha lá, vamos de novo. Eu pego o compasso, pego a minha régua, ponta seca no zero e vou abrir até 4 centímetros. 4 centímetros, ponta seca no centro e traço essa circunferência.
ok? Essa atividade, ela vai ser uma atividade com 5 circunferências. Então, como que eu vou fazer? Agora, eu vou marcar na horizontal e na vertical 2 pontos na minha circunferência. Eu vou aproveitar as medidas que eu já tinha, porque elas têm que ficar opostas e na mesma marcação. Então, ó, aqui no 10 eu vou marcar um ponto, aqui eu vou marcar um ponto. E aí, vou inverter e fazer em cima. Então, posso até aproveitar aquela retinha que eu já tinha feito. Um ponto, outro ponto. E agora, nesses 4 pontos, eu vou traçar outra circunferência. Então, eu ponho a ponta seca, abro até o centro e traço uma circunferência. E assim sucessivamente, vou fazer isso nos 4 pontos. Percebam que a minha mão, ela não força, ela não segura o compasso. Ela tem que ficar bem leve, lisa, assim, ó, para que ele possa fazer o traçado sem forçar, tá vendo? Então, o que que a gente faz? Deixa a mão bem solta, segura só na parte superior do compasso e tenta rodar ele com os dedos, e não é a mão inteira, ok? Esse é nosso primeiro desenho. Eu posso aqui tentar desenhar aqui, ó, se eu forçar essas linhas, ele vai me dar um trevo de 4 folhas, ou eu posso aí usar minha imaginação e pintar da forma que eu achar melhor para que se transforme em um desenho artístico, certo? Na próxima folha do caderno, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou ver a graduação superior, inferior, da direita e da esquerda e vou encontrar o centro da folha. Encontrando o centro da folha, eu vou marcar o ponto e posso marcar esse ponto como X. E essa atividade vai ser uma atividade onde nós vamos trabalhar com 7 circunferências, tá? A ideia é montar uma flor. Então, eu vou lá, eu vou abrir, o raio vai ser o raio igual a 5 centímetros. Então, eu ponho ponta seca em 0, abro até 5 centímetros e vou traçar uma circunferência. Traçada essa circunferência, eu vou escolher um ponto qualquer na minha circunferência, ó. Vou fazer um ponto aqui e vou pegar a ponta seca, pôr lá naquele novo ponto, ponta do grafite no centro da minha circunferência, porque ele mantém a mesma medida, e aí eu vou traçar outra circunferência. Percebam que essa outra circunferência gerou 2 pontos. Aí eu vou traçar nesses outros pontos que vão surgindo. Então, ó, ponto de interseção, e aí eu traço outra circunferência. Ponto de interseção, vou traçar outra circunferência. Reparem que eu tô colocando a ponta seca sempre aqui no ponto de interseção e a ponta de grafite no centro da circunferência. Por quê? Porque ela tem que manter a mesma medida. A mão mole, ó. Se você achar que é necessário, se tiver dificuldade para poder traçar, fura a sua folha do início. Aperta esse compasso, deixa ela furar um pouquinho aí, e aí vai ver que vai dar tudo certo. Aí a última agora aqui nesse outro ponto de interseção. E está pronta a nossa flor, vamos dizer assim. Reparem que, se eu considerar aqui, ó, eu posso ter uma pétala e posso colorir do jeito que eu quiser, tá? Ou eu posso ter aqui, ó, uma pétala maior. Essa atividade já foi feita por alguns alunos, que eram os que estavam frequentando a aula naquele período que nós tínhamos pouca frequência. Porém, são muito poucos e alguns não finalizaram. Então, por isso que eu repeti essa atividade, repeti a explicação, para que ninguém fique prejudicado e para que os que não terminaram consigam terminar, ok? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês aí na próxima aula. Um abraço.